Tá rolando aí. Bom, começou então. Gente, boa noite. Bem-vindos a todas, todos e todes aí à roda de conversa, essa live organizada pelo Grupo de Estudos História da Ditadura, vinculado ao Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense. Esse grupo de estudos, ele é coordenado por mim, sou o Pedro Russo, pelo Paulo César Gomes e pelo Vitor Traldi, que é esse outro moço que está aqui nessa live com a gente. O grupo surgiu ano passado, esse ano a gente fez uma reformulação, trouxemos mais pessoas para o grupo e decidimos que vamos começar a fazer algumas lives para que esse trabalho não se encerre só dentro de si mesmo, né? O grupo, que ele se expanda, que a gente consiga falar sobre o tema da ditadura para outras pessoas que não necessariamente, para historiadores que não fazem parte do grupo, obviamente, mas também para pessoas que não são necessariamente historiadores, mas que se interessam pela temática. Então, a nossa dinâmica é uma dinâmica um pouco parecida meio que com uma roda de conversa, com um debate, e a gente sempre fazer um convidado, uma convidada. No caso hoje, a nossa convidada é a Pamela Rezende. Quiser dar um oizinho pro pessoal aí, Pamela? Olá, gente. Olá a todos e todas que estão assistindo. Bom, então a nossa convidada, a Pamela, ela é historiadora, graduada em História e mestra em História pela Unicamp e doutora em História pela USP. No doutorado, ela também fez um sanduíche realizado na New School University, em Nova York. A dissertação de mestrado da Pamela, que é intitulada Os Vigilantes da Ordem, a Cooperação DEOPS e SNI e a Suspeição aos Movimentos de Anistia, foi premiada no segundo Prêmio Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. No doutorado, a Pamela já estudou uma outra temática, em um outro momento da história, mas também focada na ditadura. O doutorado intitulado Ser um Embaixador Não é um Mar de Rosas, e pesquisou sobre o sequestro do embaixador estadunidense no Brasil por grupos da guerrilha urbana em 1969. A Pamela também trabalhou como pesquisadora na Comissão Nacional da Verdade e como consultora da Comissão de Anistia. Atualmente é professora na Universidade Estácio de Sá e trabalha também na Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Hoje, para a gente fazer esse debate, né, a gente traz pessoas do grupo, participantes do grupo História da Ditadura, que vão trazer questionamentos e perguntas para a Pamela sobre o trabalho de historiadora dela, mas também sobre as pesquisas que ela faz. Então, aqui nós temos mais 3 pessoas que eu gostaria de apresentar para vocês. Primeiro, a Clarice Pereira. Dá um tchauzinho aí, Clarice, só para eles saberem que é você. Licenciada e mestre em História pela Federal de Pernambuco e doutoranda em História pela UF. Tem experiência em publicações na área sobre relações de trabalho e trabalhadores na ditadura civil-militar e atualmente desenvolve uma pesquisa sobre a previdência para os trabalhadores rurais. Desde 2019, faz parte da comissão editorial da revista Cantareira, periódico discente do Instituto de História da UF. Temos também aqui a Fernanda Fernandes, graduando em História pela Federal do Amazonas, coordena lá o grupo de estudos sobre o golpe de 64 e a ditadura militar na Amazônia, do Letrade UFAM, e pesquisa sobre o PCB no contexto do golpe de 64 no estado do Amazonas. Fazer uma apresentaçãozinha aqui mais completa do Vitor também, falei rapidamente dele no começo. Ele é licenciado em História pela Universidade Estadual de Londrina e mestrando pela Universidade Federal Fluminense. Sua pesquisa tem como foco a memória militar sobre a ditadura e a justiça de transição no Brasil. Bom, eu sou Pedro Russo, né? Como já disse, um dos coordenadores aqui do GED. Sou doutorando em História pela UF também, estudo as disputas que acontecem na construção da memória sobre os mortos e desaparecidos políticos da ditadura de 1964, iniciada em 1964. Bom, vou então aqui fazer a primeira pergunta para a Pamela, dar o pontapé. Eu queria começar perguntando para ela por que no mestrado, na dissertação, ela decidiu estudar os movimentos de anistia e o monitoramento deles pelo DEOPS de São Paulo e pelo SNI. E também gostaria de saber qual a importância para ela, para você, né, Pamela? Estamos falando aqui, né, entre nós. Qual a importância para você dos estudos sobre a transição política da ditadura para a democracia no Brasil de hoje? Tá. Só um minuto. Então, Pedro, eu vou fazer aqui, para responder a sua primeira pergunta, eu vou fazer uma breve retrospectiva
da minha trajetória, que eu acho que ajuda a compreender como que eu cheguei nesse tema, né? Bom, eu comecei a pesquisar a vigilância aos movimentos pela anistia na ditadura militar, ainda na graduação, né? Eu lá pelos idos de 2006, 2007, e é muito curioso, porque hoje, assim, quando eu revisito, eu fico pensando que já é impressionante, assim, como já surgiram tantos outros trabalhos sobre anistia, sobre diversos aspectos, né, ali nos anos 70, segunda metade dos anos 70, etc., e que quando eu comecei ali em 2006, 2007, tinha pouquíssimos trabalhos, assim, eram algumas dissertações e teses, tal. Comecei até a fazer um grupo de estudos com o professor Fernando Teixeira da Silva, que foi meu orientador, né, na graduação e no mestrado, e lendo esses trabalhos, eu comecei a perceber que não tinha nenhum trabalho que focasse a questão da repressão, né, na vigilância aos movimentos planistias ali naquele momento. Então, quer dizer, você tem uma série de trabalhos que falavam de uma série de grupos, né, de uma série de movimentos sociais que foram alvos de vigilância da ditadura, mas não tinha nenhum em relação à anistia. E uma das coisas que eu discutia, que eu conversava com o meu orientador naquele momento, era que o período da abertura política não significou necessariamente um desmonte do aparato repressivo da ditadura, né? Então, ainda na iniciação científica, eu comecei a pesquisar essas questões, mas só sob a ótica do DEOPS, né, em São Paulo e tal, cujos documentos estão arquivados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. E aí, no mestrado, eu resolvi ampliar, né, para englobar a comunidade, aquilo que a gente chama genericamente de comunidade de informações e segurança. E quais foram as minhas questões, assim, inicialmente? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente situar que é muito comum em alguns estudos sobre ditadura, e na verdade também muito no senso comum, etc., achar que demarcar os 21 anos da ditadura com alguns períodos muito pontuais de violência. Então, por exemplo, 1968, né, num contexto de repressão aos grupos de esquerdas que se lançam à luta armada. Então, por exemplo, os grupos os movimentos que começaram a sequestrar embaixadores, tal, como se a violência ditatorial ela fosse demarcada nesses períodos, né? Fosse exclusiva a esses períodos, e não é. Então, quer dizer, a gente acaba obliterando, né, acaba esquecendo que nos primeiros dias após o golpe, os primeiros atos institucionais, eles atingem uma série de pessoas, né? Então, por exemplo, os próprios cabos da FAB, né, que são prejudicados nos primeiros anos ali, ainda em 64, enfim. E aí eu acho que a gente tem mais continuidades do que rupturas nessa questão da violência. E aí outro ponto é o quê? Que eu acho que é outra ideia que eu acho que já foi mais consolidada nos estudos históricos. Eu acho que hoje isso já tem um outro lugar, que é de entender o Geisel e o Figueiredo, que são os presidentes conhecido como os presidentes da abertura, né, como presidentes moderados, né, e aí isso retoma muito aquela ideia de que a gente tem uma linha dura, né, e uma linha moderada, uma linha branda no interior das Forças Armadas. Quer dizer, isso não se verifica. A gente tem uma série de correntes políticas no interior das Forças Armadas que brigam muito, inclusive, que disputam muito poder, né, durante os 21 anos da ditadura. E outro ponto fundamental que não dá para a gente esquecer, e que aí eu trabalho muito isso trabalhei muito isso na dissertação, que depois virou um livro, que é justamente não só os dissensos no interior das Forças Armadas,
né, que durante o período da abertura, mas, inclusive, muitos atos e medidas que foram tomados por esses presidentes, tanto Geisel quanto Figueiredo, e que mostra que de moderado eles não tinham absolutamente nada, né? Então, quer dizer, a gente tem, na verdade, desde 1964, uma escalada, né, o aproveitamento de muitas práticas que vão sendo aproveitadas por outros presidentes. Então, quer dizer, e eu acho que isso cai por terra, inclusive, essa noção de que o Castelo Branco era um presidente moderado, etc., que foi o primeiro presidente da ditadura, e que aí, bom, o negócio começa a intensificar com Costa e Silva e ganha o grande ápice com Médici, né, que é conhecido popularmente como um presidente mais repressivo, que eu acho que não tenho dúvidas do caráter autoritário do governo Médici, mas eu acho que quando a gente foca muito nisso, a gente acaba esquecendo as outras medidas autoritárias que foram tomadas nos outros governos. Então, por exemplo, no caso do Geisel, em 1975, a gente tem a chamada crise dos desaparecidos, né? E o que é a crise dos desaparecidos? Vem à tona o registro que tem 54 desaparecidos e apenas um morto oficial. Isso é muito chocante, muito simbólico, porque tem muita diferença em você ter 54 pessoas mortas sendo trazidas à tona, ou desaparecer, porque se você não tem, se você desaparece com uma pessoa, se você não tem o corpo, você não tem o crime, é como se você não tivesse o crime. Então, quer dizer, é a negação, né? Ou seja, não causa tanto impacto socialmente, publicamente, né? E então, por exemplo, o próprio caso do assassinato do Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, né, ambos no DOI-CODE, a gente tem a chacina da Lapa, enfim, uma série e a própria questão da continuação do funcionamento, ou seja, da permanência da comunidade de informações e segurança naquele momento, e que continua na ativa, né, durante o período de abertura política, vigiando, como eu demonstro no meu trabalho, né, como esses movimentos de anistia que estão articulados, né, como a bandeira da anistia, né, como o grande guarda-chuva que vai agregar e articular diversos outros movimentos, né, movimento estudantil, movimento operário, movimento negro, enfim, e como eles vão ser alvos de constante vigilância, né, dessa comunidade. Em relação ao segundo ponto, Pedro, eu acho que é uma pergunta muito que eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive, assim, escrevi um texto recentemente refletindo um pouco sobre essa questão da transição. Eu acho que nos últimos... Eu acho que a gente já avançou muito, né, nos estudos de ditadura sobre os 21 anos desse regime, né, enfim, sobre diversos aspectos, etc. Então, eu acho que tem muita coisa boa que foi produzida e está sendo produzida, etc. Agora, eu acho que a gente precisa, talvez, centrar mais a nossa atenção um pouco justamente sobre esse período da transição. E por que eu estou falando isso? Assim, porque eu acho que a gente tem a lei de anistia, que é considerada hoje, né, assim, se a gente for pensar os debates, esses longos debates sobre a lei de anistia, ou seja, a lei de anistia é aprovada em 79 e hoje, em 2020, a gente continua falando sobre a lei de anistia. Por que isso? Né? Justamente porque a lei de anistia, ela funciona, ela representa uma espécie de pedra no sapato no sentido de impedir a efetivação da demanda por memória, verdade e justiça na contemporaneidade, né? E por que isso? Justamente porque a anistia, né, no seu artigo 1º,
e no primeiro parágrafo também, né, no primeiro parágrafo da lei, estabelece a ideia de conexidade entre os crimes praticados pelo regime, pela ditadura, e os crimes praticados pela oposição política. Uma relação, diga-se de passagem, muito estranha, né, porque não existe conexidade entre esses dois crimes, se a gente for colocar nesses termos, mas o que importa é que a lei de anistia, do modo como foi aprovada, ela impede que os torturadores, né, sejam julgados, sejam punidos, etc., ou seja, vá para o banco dos réus. E aí, às vezes, o que me causa um certo estranhamento então, se a gente fala tanto dessa lei de anistia até hoje, se ela a cada 28 de agosto se rememora, se discute muito, a gente tem eventos, etc., então, é necessário também a gente voltar um pouco naquele contexto, né, naqueles anos, o que foi aquela transição política, né, e como que se deu efetivamente essa lei, a aprovação dessa lei de anistia, ou seja, quais eram os debates, etc. Eu faço um pouco isso no meu livro, mas eu acho que a gente ainda tem muita contribuição ainda para ser feita, né, sobre muitos aspectos daquela transição, e justamente para a gente compreender também como que vai acontecer, né, como que os governos da nova república vão tratar dessa herança da ditadura, né? Assim, dos legados do autoritarismo, da presença de estruturas repressivas, ainda hoje. Então, eu na verdade, eu tenho pensado bastante sobre essa questão da transição, a questão da anistia, e outro ponto, assim, que eu acho muito importante situar, e eu acho que a gente trabalhar, é que o papel da oposição política naquele momento, ele é fundamental, sabe? Então, quer dizer, eu acho que a gente também vai muito nessa perspectiva de uma transição pactuada pelo alto, negociada, né? Quando a gente fala de transição, geralmente tem esses termos, uma transição que é negociada, etc. Agora, eu acho que quando a gente insiste muito nisso, a gente também esquece um pouco o papel fundamental dessa oposição, né, que estava fazendo barulho muito antes da aprovação da lei de anistia, né, ali no começo já, na metade da década de 70, e que ultrapassa os marcos da aprovação da lei. Então, quer dizer, justamente pelo caráter restrito e parcial da lei de anistia, esses movimentos eles continuam organizados, né? E após a aprovação da lei, e se articulando em torno de outras demandas, né? Eu acho que, então, é mais ou menos por aí. Eu acho que espero ter conseguido responder seus questionamentos. Oi, boa noite, Pamela. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, acho muito interessante esse debate, né? E o que me preocupa muito é esse contexto que a gente está inserido, né? E que muitos desses temas que a gente trabalha estão vindo à tona e né? Existe um uso político, uso público, né? Daquilo que a gente produz. Então, eu penso assim, né? Que a memória a gente sabe que é esse processo de construção que envolve interesses e disputas, dos mais variados campos, mas na nossa conjuntura, né, a gente está lidando com negacionismo, com uma história que é muito distante daquilo que a gente está produzindo dentro da universidade, né, e enfim, o que a gente dialoga entre os nossos pares. E aí eu queria ver você, assim, né, como uma historiadora da ditadura, como é que você pensa esse processo, né, qual seria o papel do historiador dentro dessa disputa de memória, enfim. Eu queria saber um pouco sobre isso, como você visualiza isso. Tá. Então, Fernanda, eu acho que essa pergunta é muito boa, né? Como você bem ressaltou, nesse contexto
que a gente está vivendo, de muito retrocesso e principalmente de muito negacionismo, né, em relação ao período da ditadura, enfim, essa própria ideia de que a gente não tem desaparecido político, que não teve tortura, etc. Ou, inclusive, o que é pior, né, de que a ditadura foi essa ideia de que a ditadura foi um período bom, e muita gente pedindo a volta da ditadura, né, intervenção militar ainda hoje, assim, é realmente muito, muito assustador. E eu acho que isso teve uma intensificação muito grande, né, com o golpe parlamentar sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, né, eu acho que muitos setores sociais, né, foram tomados por uma legitimidade muito grande de falar, de denunciar publicamente esse tipo de coisa, né, e eu acho que isso tem muito respaldo quando você tem um presidente do tipo que a gente tem no poder, que confere legitimidade a essas pessoas, a esse tipo de discurso, ou seja, se o presidente do seu país, seu chefe de Estado, ele acredita publicamente, ele diz publicamente isso, ou seja, homenageia torturadores, como é o caso do Brilhante Ustra, né, que é que o presidente Jair Bolsonaro faz muita questão de reverenciar. Essas pessoas, elas também se sentem muito confortáveis em repetir esse tipo de discurso, né? Enfim, a gente está falando de uma sociedade muito autoritária, muito violenta, né? Isso acho que não há dúvidas. E aí eu acho que guarda muita correspondência também justamente com muitos debates que são feitos no momento da transição política, que já foi recuperado por muitos historiadores, né, já foi trabalhado muito a própria questão da cumplicidade social, da conivência social em relação à ditadura, né? Então, quer dizer, seria muita inocência nossa achar que essa ditadura, quando acabou a ditadura, a gente está falando de uma sociedade horrorizada com os crimes. Não, eles não estão horrorizados, né? Uma sociedade que foi cúmplice dos crimes. A ditadura não se manteve nem aqui no Brasil, nem na Argentina, em nenhum lugar, apenas com base na força, né? Esse é um aspecto muito importante a ser trabalhado. Inclusive, quando a gente fala em cumplicidade, em consenso social, né, acho que é importante começar a dar nome, porque as responsabilidades, elas são muito maiores, né? Olá, boa noite a todas, boa noite, Pamela. Boa noite. Você estava falando agora há pouco, pegando um pouco um gancho, que você falou desse mito, né, da sociedade que não sabia, da ditadura como algo bom, né, como algo positivo, e a minha orientadora, Samantha Quadrado, ela fala sempre, né, para os alunos, para os orientantes dela, que é preciso que a gente reforce que a ditadura, ela atingiu a todos, né? Em maior ou em menor grau, toda a sociedade foi atingida negativamente pela ditadura, né? Então, Pamela, a partir desse chamamento dela, né, eu queria que você falasse um pouco, se fosse possível, como é que a pesquisa, como é que a análise dos documentos da repressão nos ajuda a pensar esse tema, né? Nos ajuda a desmistificar a ditadura como aquele período que isso atingiu alguns poucos setores da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, também nos ajuda a entender como é que essa repressão estava no cotidiano das pessoas, né? Como é que esses documentos nos instigam, nos ajudam a pensar nesses temas. Tá. Então, Clarice, eu acho que eu concordo muito com essa observação da Samantha Quadrado, né, sobre como que essa é uma ditadura que, mesmo as pessoas percebendo ou não, ela atinge todo um corpo social, né,
mesmo aquelas pessoas que dizem, já ouvi muito isso, acho que todo mundo já ouviu em alguma maneira, em casa, né, entre os familiares, enfim, essa ideia de que não sabia o que estava acontecendo, eu, enfim, estava vivendo minha vida tranquilamente, etc. E eu sempre gosto de ressaltar que os principais centros clandestinos, né, de tortura, de detenção, etc., eles estão localizados perto de grandes vias públicas, né? Basta a gente ver onde ficava o DOPS, em São Paulo, que é ali na Estação da Luz, onde hoje é o Memorial da Resistência, né? Ou mesmo a ESMA, em Buenos Aires, tá? Não é tão central, mas fica uma avenida super larga em Buenos Aires. Então, quer dizer, a repressão, ela precisava, as pessoas precisavam saber também o que era feito para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, entendeu? E acho que isso, justamente para causar um efeito de essa dimensão do terror. Acho que um efeito multiplicador do terror, né, para usar uma expressão da professora Caroline Bauer, da Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, você acaba atingindo, alcançando um grande entorno social, né, da repressão. E aí, eu acho que nesses documentos, né, nesses documentos da repressão, é muito simples, né, essas pessoas, esses agentes da vigilância, né, que são agentes absolutamente treinados, né? Não dá para a gente pensar que eles não sabem o que estão fazendo ou que vão para a rua absolutamente sem treinamento. Não, isso também é um outro ponto que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, que foram alguns documentos de treinamento que eu encontrei, né, no fundo SNI, ou seja, que é inclusive uma imagem que eu gosto muito, que inclusive virou capa do livro, né? Que é essa escada aqui. Peraí, deixa eu centralizar. Essa escada aqui, que aqui está escrito informe, né? E são várias perguntas, na verdade, que são uma espécie de método para os agentes de informação e segurança, né? Ou seja, o que, como, quando, onde, porquê, e de acordo com esses manuais de instrução para esses agentes, e de acordo com a informação que esses agentes recolhem, eles são classificados. Ou seja, então, por exemplo, a classificação A1 é o agente que é muito... que a sua informação ela é muito qualificada, ela é muito importante. Ou seja, ela é verificada também, né? E eu acho que isso se reflete muito na criação desse clima de terror, nesse clima de vigilância que ele é criado, que ele não é exatamente como era em 68 e em 69, né? Que, no contexto de repressão aos movimentos armados, etc., mas você cria um clima de suspeição no ar, né? Existe um eterno clima de suspeição na atmosfera pública. Bom, Pamela, a minha pergunta ela vai no sentido, né, de trazer a reflexão da vigilância, da informação no momento que a gente está vivendo, né? Na fatídica reunião do dia 22 de abril, o Bolsonaro disse que o sistema oficial de informações não estaria funcionando da forma que ele gostaria e que ele tem um sistema particular de informações que funciona, né? E levando em conta que o Bolsonaro é saudoso do período da ditadura, que em muitos sentidos ele tenta emular alguns aspectos daquele regime,
Quais são as diferenças e as semelhanças que você vê desse modus operandi da ditadura e do governo atual no que diz respeito à vigilância e à informação? Olha, Vitor, eu acho que não tenho essa resposta fechada, né? Mas o que eu posso te dizer, assim, é que mesmo antes do governo Bolsonaro, porque eu acho que tem um outro ponto, assim, para a gente pensar, que a BIM, né, ela nunca foi desmontada, né? E só que, assim, a gente sabe que períodos democráticos, eles têm serviços de informações, serviços de vigilância, etc. Agora, mesmo antes do governo Bolsonaro, assim, nas grandes manifestações públicas, né, eu mesmo já participei de muitas, etc., é possível a gente identificar uma série de agentes infiltrados, né, os famosos P2. Então, eu acho que o governo do Bolsonaro, ele vem para intensificar esse tipo de prática, né, esse tipo de ação, e, claro, querendo beber muito nas fontes no modus operandi da ditadura, né, mas eu não consigo pensar hoje como, ainda assim, de maneira muito concreta, como isso se dá, né, tentando fazer uma ponte com a ditadura. O que eu sei é que não há dúvidas de que a gente tem ainda um sistema de vigilância muito atuante, né, que é anterior ao governo Bolsonaro e que continua no governo dele, né, sem dúvida alguma. Pamela, volto aqui então para fazer a pergunta, mas antes de fazer a pergunta, dizer que eu também comprei o livro, além dessa capa maravilhosa. Muito bem feito. Muito, muito. Ele é muito lindo, assim. Eu gosto bastante de laranja, então, assim. E eu fiquei muito tempo olhando e entendendo isso daqui. Essa escada que você acabou de explicar para a gente é muito legal. Essa ideia, isso que você colocou na capa do livro faz total sentido mesmo, assim. Mas eu quero agora fazer uma pergunta mais relacionada ao seu doutorado, assim, que você estudou o sequestro do embaixador americano Charles Selby, o embaixador americano, estadunidense, né, dependendo da forma que de onde a gente parte para falar, né? Mas você tem um senso comum, né, que diz que a repressão se aprofundou por causa do sequestro do embaixador, como se isso levasse ao aprofundamento da repressão, né? Como se não acontecesse o sequestro, talvez a repressão não tivesse sido tão pesada, tão profunda e sistemática assim. E você debate criticamente esse senso comum. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele também, se pudesse situar as pessoas um pouco sobre o sequestro do embaixador, em que contexto que ele se deu, e trazer essa visão crítica também, que eu acho bastante interessante. Tá. Então, Pedro, eu acho que a própria Denise Hollenberg, né, tem um artigo que eu gosto bastante, que ela fala um pouco disso, assim, que, ou seja, que costuma-se estabelecer uma relação de causa e efeito entre a repressão aos grupos armados, né? Ou seja, a repressão só veio porque os grupos resolveram pegar em armas, ou os grupos pegaram em armas porque a ditadura estava intensificando seus métodos repressivos. Eu acho que é uma grande bobagem, né? Isso eu concordo com a Denise Hollenbeck, porque eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter em consideração que a ditadura,
o regime militar, né, tem um projeto autoritário, um projeto conservador, um projeto violento muito bem estabelecido, né? Então, e aí eu acho que seria se eu concordasse com essa premissa de que a repressão só intensificou suas práticas por conta dos grupos armados, seria então eu negar minha própria pesquisa de mestrado, né? Porque a gente, na abertura política, a gente não está mais falando de grupos, na verdade, a maioria desses grupos já estão todos desmantelados, muitos estão mortos, estão desaparecidos, e os que sobreviveram estão no exílio, né? Agora, então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar. E eu acho que, assim, além de pensar que o regime militar tem um projeto, né, autoritário, conservador, esses grupos também têm, né, os grupos de esquerda. Então, quer dizer, o próprio embaixador Elbrick, né, quando ele é libertado, ele dá algumas declarações que são consideradas muito polêmicas, né, que eles eram jovens, idealistas, no caso, os integrantes da LN e do MR8, né, que sequestraram o Elbrick. Eles eram jovens, idealistas, fanáticos, mas não eram gangsters, etc. E eu acho que quando se fala isso, a gente acaba tirando o projeto político dessas esquerdas, né? Como se fosse um bando de gente deslocada que não sabia o que estava fazendo. Não, sabia, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E sobre o sequestro em si, bom, o Elbrick, né, o embaixador Charles Burke Elbrick, ele foi sequestrado no dia 4 de setembro de 69, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por dois grupos armados, né, a LN e o MR8, né, que organizaram conjuntamente o sequestro desse embaixador, e a ideia é, bom, além do lançamento, né, da divulgação de um manifesto revolucionário, que é para ser lido em rede nacional, tem também a exigência da libertação de 15 prisioneiros políticos, né, e do envio desses prisioneiros para o exterior. O que acontece é que, bom, além do sequestro do Elbrick, né, o sequestro do Elbrick, ele é o primeiro que acontece no Brasil, mas entre 69 e 70 vai acontecer mais 3 outros sequestros, né, então 4 no total, e além disso, em outros países da América Latina, a gente também vai ter, né, então, por exemplo, em 68, antes do sequestro do Elbrick, tem a tentativa de sequestro e o assassinato do John Gordon Mine, que é que ele é norte-americano também, e que acontece na Guatemala, se eu não estou enganada, acho que sim, confundi agora. Bom, e a gente tem outras experiências, tem o próprio assassinato do Damitrione, né, o sequestro e assassinato do Damitrione, que era um policial norte-americano ligado ao treinamento de tortura nos países sob ditaduras no Cone Sul. Ele é sequestrado em 1970 pelos Tupamaros e é assassinado, né. Então, uma das coisas que eu trabalho na minha tese é justamente, primeiro, repensar como que esse sequestro, como a gente pode entender o sequestro do Elbrick, pensando a partir de uma perspectiva que englobe essas outras ações, ou seja, porque uma das minhas hipóteses é que o sequestro do Elbrick, ele analisado individualmente, ele não explica muita coisa, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar os sequestros políticos como uma modalidade de ação, né, adotada pela esquerda revolucionária naquele momento, né, e como que essa nova modalidade de ação,
né, esses sequestros, como eles vão ser, como as políticas, que aí é o que eu mais me detenho na tese, né, que eu busco entender como que vão ser desenvolvidas, criadas, né, políticas de combate a esses sequestros no interior do governo norte-americano, porque a gente tem sequestros acontecendo no mundo todo. Ou seja, a gente tem embaixadores, né, representantes diplomáticos de muitos países sendo sequestrados, mas a grande maioria é dos Estados Unidos. E, então, quer dizer, o governo norte-americano, o sequestro começa no governo do Nixon, né, é o Nixon que está na presidência quando o Elbert é sequestrado, começa a desenvolver uma política de combate a esses sequestros. E eu acho que outro ponto muito importante a ser discutido é justamente a questão da inviolabilidade diplomática, né, e que é muito pouco trabalhado, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente vai tratar de sequestro de embaixadores. Por quê? A gente tem uma longa discussão no direito internacional sobre a inviolabilidade diplomática, né, mas, enfim, só para ficar num plano mais recente, em 1961, né, é estabelecida a Convenção de Viena, que é justamente que legisla sobre esse corpo diplomático e as embaixadas, né? Então, quer dizer, e o ponto mais importante da Convenção de Viena é justamente o artigo 29, né, que diz que o embaixador, a missão diplomática e as embaixadas, ou seja, uma missão diplomática, quando ela vai para outro país, a responsabilidade pela integridade física dessa missão diplomática, das suas embaixadas, é do país que recebe, ou seja, é do país anfitrião. Então, quer dizer, quando o Elbert é sequestrado aqui no Brasil, quando eu pesquisei muito nos documentos, na documentação nos Estados Unidos, né, no National Archives, e no próprio arquivo da Biblioteca Presidencial do Richard Nixon. Então, quer dizer, a gente tem está acontecendo uma discussão no Senado norte-americano e aqui no Brasil também sobre a questão da responsabilidade do governo brasileiro por conta da Convenção de Viena, né? Então, quer dizer, tive acesso a debates que aconteceram no Senado nos Estados Unidos naquele momento e muitos senadores falam isso, assim, muito complicado o que aconteceu com o Elbert, etc. Mas a gente sabe que o governo brasileiro vai negociar, etc., porque eles sabem da responsabilidade deles em relação a essa questão, né? Quando teve, de maneira similar, quando teve, já em 70, né, o sequestro do cônsul japonês, o ministro das Relações Exteriores na época, o Mário Gibson Barbosa, em uma conversa com os representantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, essa conversa é ótima, assim, eu gosto bastante, porque eles estão discutindo sobre, enfim, o que vai fazer, etc., porque é isso, o negócio está saindo do controle, né, os grupos armados estão cada vez mais exigindo, se no sequestro do Elbert a exigência foi a libertação de 15 prisioneiros, nos seguintes cresce cada vez mais a exigência. Teve um sequestro que eu não me recordo qual foi, não sei se foi o da Suíça ou do embaixador alemão, que eles pedem 150, né? Então, quer dizer, e aí eles estão discutindo quais são os termos e para os representantes das Forças Armadas, a saída é que a gente, a cada hora que os grupos guerrilheiros não libertarem o cônsul japonês, a gente vai matar tantos presos, a gente vai fazer, vai acontecer, não sei o quê. E aí o Mário Gibson Barbosa é o único que tenta trazer aqueles caras à realidade. Fala assim, olha, eu acho que vocês estão esquecendo que o Brasil é signatário da Convenção de Viena, e que só o fato de um embaixador, né, ou seja, um cônsul, enfim, de um representante diplomático ser sequestrado em solo brasileiro, a gente já está diante de um problema muito grande, né? E sem contar, que eu acho, outra coisa que eu trago na minha tese, né, os dissensos, os embates no interior das Forças Armadas, né, tem uma corporação militar que é
que demonstra absoluta insatisfação com a possibilidade do governo brasileiro de negociar com os guerrilheiros a soltura do Elbrick, né? Então, eu encontrei um documento nos arquivos onde se fala, assim, de maneira muito clara, né, que olha, o embaixador Elbrick, ele é um soldado num campo de batalha, né, então, quer dizer, ele sabia que ele estava vindo para um país absolutamente convulsionado, sabia o que estava acontecendo aqui, os Estados Unidos fizeram o Vietnã, eles sabem o que é perder gente em território estrangeiro, então, quer dizer, assim, a gente fica muito triste, mas não tem o menor sentido que o Brasil negocie com guerrilheiros, enfim, negocie com terroristas, né, na linguagem deles, por conta disso. Então, quer dizer, a gente tem... E aí isso vai muito se refletir nas trocas de telegramas entre a embaixada norte-americana no Brasil, no Rio de Janeiro, né, porque quando o Elbrick vem, ele vem com uma missão, enfim, como todo embaixador, e como essas informações, como essa troca de mensagens vai acontecer, né, que eu acho que é outro ponto também, que costuma ficar meio obscuro quando se fala do sequestro do Elbrick e essa uma ideia de que o Nixon teria pressionado o governo brasileiro, isso não se verifica nesses termos, né, porque, na verdade, o Nixon nunca trocou a troca de mensagens não se deu entre o Nixon e a junta militar, né, a troca de mensagens, na verdade, aconteceu entre o William Belton, que é esse chefe de missão que vem junto com o Elbrick, com o Magalhães Pinto, que é o ministro das Relações Exteriores, né? E aí o Belton remete as mensagens para Washington e o Magalhães Pinto remete para a junta militar. E o Magalhães Pinto pressiona muito o Belton, por quê? Porque Washington, o Nixon, né? Assim, o Nixon e o seu secretário de Estado, olha, a gente precisa de mais do que uma mensagem de apreço, né? A gente precisa de uma mensagem que venha do alto escalão do governo norte-americano, porque a gente está sofrendo pressões de todos os tipos, de todos os lados, né? E, enfim, então eu acho que é bem mais complexo, né? As negociações naqueles 3 dias que duraram o sequestro, e aí, enfim, para coroar tudo isso, né? Eu costumo brincar, a cereja do bolo quando o Elbrick ele é libertado, ele dá aquela série de declarações que pega todo mundo de surpresa, não só os militares, mas inclusive a embaixada norte-americana, o governo norte-americano, né, Washington, porque, bom, a gente estava aqui tendo que negociar, tendo que, enfim, fazer um monte de coisa para quando o embaixador é libertado, ele fala que eles não eram exatamente... não eram terroristas, não eram subversivos, etc., que eles conversaram, enfim. E aí... bom, e depois, né, entre o final ali de 69 e o início de 70, o Elbrick também acaba se envolvendo em uma série de chamadas, que eu chamo de crises diplomáticas, e em maio ele volta para os Estados Unidos sem terminar o período da sua missão no Brasil, né? Mas eu acho que eu já falei demais. Bom, Pamela, pegar um gancho aí no que você está falando, do seu trabalho durante o doutorado, né? Fica claro que você trabalha com momentos distintos ali, né? No mestrado ali mais no fim da década de 70, no período da transição, e no doutorado no fim da década de 60, né? Com esse episódio do sequestro. E que esse episódio mostra, ele antecede, na verdade, a criação de alguns órgãos, né? De repressão, como, por exemplo, o CISA, a reorganização do SEI também, que acontece em 1970, e já na transição não, o aparato repressivo já está muito mais articulado, né? Ao mesmo tempo, o SNI, que é outro órgão de repressão, ele é criado já em 64, né? Então ele acompanha todo
a ditadura e mesmo, às vezes, até depois, né, como você já destacou. Então, o que eu queria perguntar, assim, é se você consegue perceber alguma particularidade nesses documentos, nesses dois períodos distintos, né, que você trabalhou durante esse tempo, assim. Eu tenho convicção de que há muita continuidade, né, devem ter muitas coisas aí que permanecem ou que se aprimoram, mas eu queria saber se você nota alguma particularidade que seja, enfim, relevante para compreender esse aparato repressivo, essa comunidade de informação, nesses dois períodos que você estuda. Então, Clarice, eu, na verdade, no doutorado, eu foquei muito na questão que na verdade, né, o meu objeto, que não é tanto entender isso internamente, mas eu faço isso também, mas, na verdade, a minha grande questão são as negociações, né, e a resposta como vai ser construída, né, como eu falei aqui, as respostas como vai ser construída uma política interna no governo norte-americano, enfim, como vai ser construída uma agenda internacional para enfrentar os sequestros políticos, né? Agora, eu acho que não dá para negar que o governo brasileiro, né, também muito também por pressão dessa corporação militar, e também porque, bom, se publicamente o governo está ali falando, não, a gente vai negociar a vida do embaixador antes de qualquer coisa, etc., mas isso, internamente, o governo brasileiro está culpando o embaixador por ter sido sequestrado por conta falaram que acusando de ter negado a segurança que o governo tinha disponibilizado, né? Ou seja, que o embaixador estava circulando sem nenhuma segurança, etc. E como que ele faz isso? Então, eu acho que não há dúvidas que a gente tem logo, enfim, no dia seguinte ao sequestro, a gente começa a ter um incremento muito grande das medidas repressivas, né? Ou seja, tem respostas que são imediatas ao sequestro, que é o banimento, né? E a pena de morte, através o AI-13 e o AI-14, respectivamente. Então, o AI-13 determina o banimento dos presos políticos, e o AI-14 a pena de morte, né? Então, eu acho que são medidas muito diretas, com consequências do sequestro, né, que são tomadas pelo regime militar, né? E agora eu acho que em relação ao período da segunda metade da década de 70, esses documentos de vigilância e repressão aos movimentos pela anistia, eu acho que tem um caráter que às vezes a gente subestima um pouco essa vigilância, porque não é você não, como eu falei aqui no começo, né, no governo Gás você tem 54 desaparecidos e um morto oficial. Então, quer dizer, passa muito essa impressão de que estava tudo bem, né, que o governo estava convicto no seu projeto de abertura política, que você não tem conflitos no interior das Forças Armadas, né, e o que não é verdade, né? Então, quer dizer, o aparato de informações continua funcionando a pleno vapor, né, de informações de segurança, né, eles estão produzindo, como eu demonstro na minha dissertação de mestrado, né, no livro, uma produção intensa de muitos documentos, ou seja, todos os atos e eventos realizados pelos comitês de anistia, pelo movimento de anistia, eles vão ser intensamente monitorados, né? E eu acho que também não dá para esquecer que, por exemplo, acho que 2 meses depois
que a lei de anistia foi aprovada, o Santos Dias da Silva, né, um operário ligado ao Comitê Brasileiro pela Anistia, ele vai ser assassinado em frente a uma fábrica, né, estava fazendo piquete, uma fábrica que fica, a fábrica chamada Silvânia, que fica na zona sul de São Paulo, ele vai ser assassinado pela polícia, né. Então, quer dizer, eu acho que também não dá para a gente subestimar a continuidade dessas práticas repressivas durante a transição política, né, que então a gente tem não só a gente tem, na verdade, muitos outros exemplos, né, a gente tem o Rio Centro, a gente tem a repressão aos movimentos negros, enfim, a periferia, e eu acho que não dá para a gente não desmerecer, mas é isso, assim, pensar que essa repressão não está atuante, como esteve em 68 e 69. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Oi, Pamela, eu tenho mais uma pergunta, né, que é assim, como a historiografia ela pode nos ajudar a compreender e expandir esse debate das violências que ocorreram, né, nesse contexto da ditadura. E aí eu penso um pouco nessa questão da transição em si, né, porque muitos historiadores vão usar esse argumento da violência, não, porque a gente teve um momento de menos violência, teve uma abertura democrática, então aqui a gente pode diminuir um pouco esse período da ditadura, então vai ter um debate sobre essa questão da periodização. E aí eu queria conversar um pouco contigo sobre isso, nesse sentido de que historiadores da ditadura às vezes se prendem muito nessa perspectiva da violência física, até da violência psicológica, mas você vai trazer um outro tipo de violência que às vezes é passado despercebido, mas a vigilância é um assunto que a gente tem que se voltar, né, dentro desse debate da história da ditadura. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Então, Fernanda, eu acho que foi o que eu acabei de falar, né, em relação à pergunta da Clarice, acho que guarda total correspondência, que é a gente, quando a gente foca nessa violência que é muito explícita, né, que acontece ali no final dos anos 60, 68, 69, etc, 70, os desaparecimentos, a tortura, enfim, o banimento, né, que é uma forma muito grande de violência, aliás, né, você se tornar um banido, né, você se tornar um banido, se tornar um exilado, porque, né, existe uma diferença em você ser banido e você ser exilado. Agora, eu lembro que uma vez um jornalista me perguntou, né, mas o que sai desses documentos estava me entrevistando sobre o livro, né, o que sai desses documentos, não sei o que, eu senti pela cara dele, pela expressão, que ele esperava que saísse sangue, né, eu falei assim, olha, nenhum documento que eu peguei está falando onde estão os desaparecidos, ou, enfim, porque os militares não são idiotas, né? É um problema também a gente taxar a direita como burro, porque de burros não tem absolutamente nada, eles são muito articulados, né? Como eu falei aqui no início, existia um projeto autoritário conservador na ditadura, né? Então, não é obra de gente que não sabia o que estava fazendo, não sabia, né? Inclusive porque para você criar uma estrutura repressiva do tamanho que foi criada no Brasil, né? Tem um pesquisador, né, o Antony Pereira, que ele né, faz uma comparação entre Argentina, Chile e Brasil, justamente estudando essas estruturas autoritárias, repressivas, etc. E é muito legal, porque ele foge muito do argumento numérico, né? Então, quer dizer, quando a gente pega o número de mortos oficiais, pelo menos, o número de mortos e desaparecidos na Argentina, que tem uma historiografia
os dados mais oficiais que giram em torno de 30 mil, e a gente pega o caso do Brasil, a conclusão mais óbvia é achar, bom, olha, a Argentina, né, uma ditadura muito mais violenta, etc. E não se trata de negar a violência da ditadura argentina, isso não está em questão, né? A gente tem um dilaceramento social muito grande, né? Em 7 anos de ditadura, 30 mil pessoas desapareceram, é muita coisa. Agora, isso não quer dizer que a ditadura brasileira tenha sido menos violenta, né? Inclusive por conta dessa estrutura repressiva e autoritária muito sofisticada que foi criada, né? Então, eu acho que não dá para a gente desmerecer, como você bem falou, né, a questão da vigilância, etc., e como isso afeta, como você afeta o cotidiano, né, essa vigilância cerrada, como você afeta o cotidiano das pessoas, desses movimentos sociais que estão sendo vigiados constantemente, que tem pessoas sendo infiltradas nesses atos, em reuniões, etc. E, como eu já mencionei aqui, muitos exemplos que a gente tem ainda de mortes, né? O caso do Santos Dias é o mais conhecido, e muitos outros casos de repressão aos movimentos sociais. Então, eu resisto um pouco a essa ideia de estabelecer períodos muito demarcados de violência em relação à ditadura, né? Eu costumo brincar que eu estudo um período que é não canônico da repressão, né? Disso que você está falando, Pamela, acho bastante importante a gente ter essa noção também que a violência da ditadura, a questão dos mortos e desaparecidos e tal, a gente precisa entender também que outras pessoas foram violadas nesse sentido, né? A própria Comissão Nacional da Verdade traz, né, no volume 2, a questão dos indígenas, por exemplo. A gente tem diversos trabalhos falando sobre a violação aos trabalhadores rurais, que muitas vezes parece que estão esquecidos ainda dessa justiça de transição. E concordo com você que a gente falar em estados autoritários, violações de direitos humanos, a gente não conta isso com pilhas de corpos, né? A gente muitas vezes encontra pessoas que parecem que estão querendo ver essa violência estampada, assim, e muitas vezes fica difícil a gente fazer o trabalho de historiador de colocar que a gente tem que entender um pouco do que os documentos não estão nos falando, né? Porque são pessoas que fizeram aqueles documentos. Enfim, só falando um pouquinho sobre a sua resposta, que eu achei muito, muito interessante, muito importante. Quero trazer aqui também a pergunta de um dos nossos telespectadores, o Vinícius Alves do Amaral. Ele está falando sobre esse dissenso no interior da comunidade de segurança e informações, e ele quer saber se você conseguiu identificar elementos que se chocaram com os movimentos paramilitares antes da distensão. E aí ele coloca aqui movimentos paramilitares que apoiavam a ditadura, como o CCC, por exemplo. Se você encontrou alguma coisa nos documentos que tem algum tipo de choque entre esses elementos e a própria comunidade de segurança e informação. Eu não sei se eu entendi muito bem o que o Vinícius quis dizer na sua pergunta, mas eu encontrei, inclusive, ali principalmente ali nos documentos entre 78 e 79, que são os anos, isso em relação à pesquisa de mestrado, né? Em relação, que são os anos de mais intensidade das movimentações pela anistia, né? Então, justamente porque em 78 a gente tem um artigo, são criados os comitês brasileiros pela anistia em âmbito nacional, ou seja, são criados
muitos estados, né, da federação, e inclusive no exterior, então, quer dizer, eles têm um alcance muito grande, e em 79, também por conta da aprovação da lei de anistia, a gente tem a greve de fome dos presos políticos, começa a ter cada vez mais eventos públicos, né, acho que os últimos eventos antes da aprovação da lei de anistia reúne, acho que 20 mil pessoas em São Paulo, também no Rio de Janeiro, na Candelária, em São Paulo, na Praça da Sé, etc. E aí a gente começa a ter também a publicação de alguns documentos, né, desse sebo comum de caças comunistas, tal, que são publicados, né, começam a ser divulgados, etc. E é isso, assim, que guarda muita correspondência com esses próprios dissensos nas Forças Armadas, né, em relação ao projeto de abertura. Então, eu encontrei, sim, tem. Bom, Pamela, a minha pergunta é, já tentando fazer um tipo de síntese, né, do tema das suas pesquisas e com esse momento que a gente está vivendo, né? Muitos analistas afirmam que a transição no Brasil ela foi um processo que não se completou da forma que ela aconteceu. E na sua visão, além da anistia que você já citou, quais são as outras principais questões que ficaram mal resolvidas em relação à transição brasileira? Quais delas, para você, devem ser prioridades para uma reflexão mais aprofundada, não só por parte da historiografia, mas também pela sociedade como um todo? Essas questões que ficaram mal resolvidas. Olha, eu acho que, sem dúvida alguma, os desaparecidos políticos é uma questão latente, né? A presença dos desaparecidos políticos na contemporaneidade é um indício claro do horror, né, da permanência do horror, e, bom, a não responsabilização, né, do Estado brasileiro, e é isso, assim, não é à toa, né, que a gente tem após, como eu falei aqui em algum momento, após a promulgação da lei de anistia, a continuidade do trabalho, da luta principalmente, né, dos familiares de mortos desaparecidos políticos, e aí vai se conjugar outras organizações em torno da defesa dos direitos humanos. Eu acho que outro ponto muito importante é a questão da reforma das instituições militares, né? Então, quer dizer, a gente tem a presença de muitos agentes da ditadura que estão vivos e que estão aí no governo, né, acho que pautando os debates sobre segurança, né, sobre segurança militar, sobre segurança pública, o que é um problema, né? Então, eu acho que outro ponto também eu acho que é a dimensão pedagógica, né, do que foram aqueles anos. Então, quer dizer, a gente precisa ter muito no horizonte que a importância disso ser trabalhado nas escolas, né? Então, por exemplo, o Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, tem um trabalho muito interessante com pesquisadores, né, com educadores, sobre um trabalho pedagógico mesmo, sobre diversos aspectos daquele regime. E eu acho que isso não dá para sair do nosso horizonte, inclusive porque é um desafio, né? Como trabalhar o período da ditadura na escola, né? A questão do ensino de períodos autoritários, que inclusive é um dos temas de pesquisa da professora Samantha Quadrá, né? Que tem reflexões muito interessantes sobre essas questões. Eu acho que eu consegui
identificar essas, assim, de imediato, né? Então, quer dizer, acho que a reforma nas instituições, a dimensão pedagógica de como a gente trabalhar a questão dos direitos humanos, né? Ou seja, a própria ampliação da noção de direitos humanos, e a questão dos desaparecidos políticos, que eu acho que não dá para a gente negar ou melhor, não dá para a gente pensar numa sociedade fundada sobre os preceitos, né, do Estado Democrático de Direito, quando a gente não resolve todas essas questões, né, quando a gente coloca para debaixo do tapete os corpos insepultos. Bom, e não entende isso como prioridade. Realmente, né? Bom, a gente vai caminhando para o nosso, digamos assim, que último bloco. Temos duas perguntas aqui que elas se complementam, então eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, que o pessoal fez lá pelo Facebook. Aí qualquer coisa, se você quiser que a gente volte a alguma pergunta depois, tal, você fala, mas elas se complementam bastante. A primeira é do Eduardo Elias Pereira, que no caso é o pai da nossa companheira Clarice Pereira, que está aqui. Ele pergunta se você concorda que a ditadura se reflete mais diretamente na formação das forças de repressão como polícia militar e civil e se naturalizou, agora ancorado no discurso da segurança pública. E também a pergunta da Patrícia Luque, que é uma companheira nossa do GED também, que começou a fazer história exatamente participando do grupo, então é uma felicidade muito grande fazer uma pergunta dela aqui. E ela pergunta, em que medida a repressão da época da ditadura aprofundou no imaginário social a naturalização da violência policial que se perpetua até hoje? Tá. De fato, as perguntas se complementam. Bom, eu acho que a gente tem uma naturalização da violência policial, né? E eu acho que basta ver, inclusive, que eu acho que é outra questão importante a ser trabalhada, que é justamente o uso do vocabulário, né? Que é utilizado e que é muito parecido, né? Que eu acho que ele tem uns desdobramentos, mas também guarda muitas semelhanças, né? A ideia do inimigo, então quer dizer, essa ideia de que se você não estiver metido em bagunça, nada te acontece, né? E o que é um grande problema. E eu acho que a gente tem essa dimensão muito socialmente, essa dimensão até hoje, né? Então, quer dizer, basta ver nos grandes protestos que acontecem ainda hoje, etc., a ideia, primeiro, que eu acho que é isso, assim, a naturalização da presença das forças policiais e da polícia militar, que é um problema também, e essa ideia de que se você pode manifestar, né, você pode se opor a um determinado problema, se você pode ir até um determinado ponto, entende? E aí, se você ultrapassa aquele limite, toda e qualquer repressão que recaiu sobre você, ela está legitimada, né? E eu não acho exatamente que isso é uma herança da ditadura, né? Eu acho que, enfim, o Brasil é fundado sobre bases absolutamente violentas e autoritárias, né? Mas só para pegar a última ditadura, né, que é a mais recente, eu acho que isso guarda total correspondência. Voltamos todos aqui. Acho que a Fernanda teve algum probleminha na internet dela lá. Para fazer o encerramento, queria saber, você tem algumas últimas palavras que queira dizer, Pamela, antes da gente encerrar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite,
né? É sempre, eu acho que como, não sei se foi a Fernanda que falou no início, mas eu acho que no momento em que as pessoas os pesquisadores que estudam ditadura militar e a universidade, a ciência como um todo está sendo tão atacada, né? Eu acho muito importante a gente estabelecer esses espaços e permanecer neles, né? Eu acho que isso continua sendo resistência, né, mesmo em tempos tão difíceis. Então, para mim, é uma satisfação vir aqui debater com vocês, né, responder as perguntas do público, das pessoas que estavam assistindo. Espero que tenha conseguido responder de maneira satisfatória. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que seguir. Espero que vocês convidem outras pessoas, né? Tem muita gente boa produzindo muita coisa interessante sobre o período da ditadura, e acho que é isso. Bom, em nome do GED, a gente agradece muito a todos que nos assistiram aqui, o pessoal que trouxe os diversos comentários, as perguntas. Um agradecimento mais especial para a Pamela, que se predispôs a estar aqui com a gente, a fazer esse diálogo, esse debate, que acho que foi bastante rico. E acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Clarice, Fernanda, Vitor? Acho que só agradecer a Pamela. Desculpa, Vitor. Pode falar. Só agradecer a generosidade de compartilhar com a gente, né, essas reflexões importantes para esse momento que a gente está vivendo, e também para a nossa prática historiográfica, né? Pensar que isso caminha junto, na verdade. Então, a gente está aqui ocupando esse espaço é muito importante, e muito importante também que pesquisadores profissionais como Pamela, enfim, ocupem esses espaços com a gente também, né? Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Pamela, e só lembrando que semana que vem a gente também vai ter outra live nesse mesmo formato. O convidado vai ser o professor João Roberto Martins Filho, professor da UFSCar, e nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal nessa mesma página no Facebook, História da Ditadura. Estão todos convidados e nos vemos lá. Rapidamente, só queria agradecer a Pamela e ao grupo de estudos, né, que eu acho que essa é a primeira live do nosso grupo de estudos. Eu acho que a gente saiu muito bem, a gente conseguiu debater temas importantes e sair um pouco daquele debate da academia, da história pública dentro da academia, né, e se comunicando através do grupo de estudo com outros pesquisadores e com a galera que está nas redes sociais, atrás de conteúdo, e que agora tem a oportunidade de ter acesso a essas lives do grupo de estudos, né? E como o Vitor falou, semana que vem temos novamente. É isso, muito obrigada para quem participou, os meninos que coordenaram, e principalmente a Pamela, né, que dividiu o conhecimento com a gente. Muito interessante a tua pesquisa, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu acho que você respondeu muito bem as questões, então muito obrigada. É isso, boa noite. Bom, então tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.